seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, a nossa proposta é uma conversa sobre tecnologias emergentes, estratégias para a manutenção eficiente dos equipamentos. E para nos acompanhar nesta conversa, nós temos a honra de receber o administrador do Pelouro de Produção e Transporte da EDM. Falo sim do administrador Alberto Banzi, a quem desde já eu saúdo, dou as boas-vindas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigado por este convite para irmos conversar acerca da manutenção. Obrigado. E antes mesmo de chegarmos ao nosso tema, engenheiro, gostaríamos de conhecê-lo melhor, profissionalmente. Onde é que começa toda a sua trajetória profissional, resumida aqui, até chegar ao lugar que ocupa hoje? Muito obrigado. Vou mesmo ter que resumir, senão ainda vamos gastar todo o tempo, porque os meus 27 anos de carreira foram feitos com muita diversidade dentro da empresa, mas a verdade eu fui admitido na Eletricidade de Moçambique em 1999, na província de Maputo. Eu trabalhei lá, na Matola, na altura, no setor de manutenção, por sinal. Em 99, em 2001, já era fui nomeado chefe da conservação ou da manutenção na altura, e continuei a trabalhar com as equipes, enfrentamos cheias dos anos 2000, etc. Tivemos grandes desafios para alimentar as águas, não havia água no Maputo e Matola por causa de cheias, e eu que estava à frente desse processo todo, mas felizmente conseguimos restabelecer o sistema. E no ano de 2005 fui nomeado diretor de TET, Universidade de Moçambique em TET. Fui para TET, trabalhei de 2005 até 2009. Fui nomeado diretor da província de Maputo, voltei para Maputo, já como diretor, em 2009. Em 2011 fui nomeado diretor regional Sul, fiquei na direção regional Sul. Em 2012 fui nomeado diretor central da distribuição. Em 2015, finais de 14, 15, fui exonerado do cargo de diretor de distribuição, fui nomeado diretor da Beira, depois fiquei lá na Beira. Em 2015, finais de 2015, pedi minha exoneração, já não queria mais ser diretor, estava cansado, eu disse não queria ser mais diretor. O PCA na altura não concordou, mas eu insisti, e também minha família estava cá, ele acabou concordando em me exonerar. Fiquei exonerado, fui trabalhar na direção de eletrificação e projetos como técnico e fui afeto na direção, nos projetos de geração. Então fiquei lá nos projetos da geração. O meu chefe na altura, o engenheiro Abrão Rafael, que até acabou sendo administrador na HCB, e eu estava ali como coordenador de geração e fui indicado para coordenar a reabilitação das centrais hidroelétricas de Xicamba e Mavuse. Então fiquei lá a coordenar a reabilitação daquelas centrais, trabalhei muito lá nas centrais, tem episódios bons e outros menos bons, porque quando estamos a reabilitar tínhamos que entrar no túnel. O túnel é a conduta de água onde é captada no rio para ir alimentar as máquinas, e tínhamos que andar lá dentro do túnel cerca de 1 quilômetro sem janela, sem nada. Aquele túnel é um tubo de inspecionarmos, etc, onde com medo, porque tínhamos que confiar nas pessoas que controlavam as águas no túnel. Qualquer descuido, abrir ao acesso às águas, seremos todos varridos lá até as máquinas. Mas felizmente tudo correu bem. Terminamos comigo a reabilitação da central de Xicamba, sim, mas antes de terminar Mavuse, o novo PCA me nomeia, me tira do projeto, me nomeia diretor da cidade de Maputo. Então, paro na metade do projeto, voltei de novo para cargos de gestão. Fiquei diretor da cidade de Maputo. Depois, isso em 2016. Em 2017 houve concurso para nomeação dos cargos dos diretores, etc.
concorri para o cargo de diretor-geral de distribuição, distingui-me em primeiro lugar, fiquei diretor-geral de distribuição durante aquele período todo, 2017, 2018, 2019, 2020. Em 2021, o novo PCA disse: quero te dar outros desafios, tem que sair da distribuição, tem que ir à transmissão. Bom, eu nunca tinha trabalhado diretamente na transmissão, mas como diretor de distribuição, onde termina a transmissão começa a distribuição. Então, eu já trabalhava na transmissão, mas não como coordenador principal. Fui lá na transmissão, posso dizer, voltei à carteira de novo, tive que estudar mesmo e aprofundar bem, apesar de ter conhecimento geral, etc. E fiquei lá diretor da transmissão em 2021, 22, 23, 24, em novembro, fui já nomeado administrador para o pelouro de produção, transmissão e operação do sistema. E para minha felicidade, já tinha trabalhado 4 anos como diretor de transmissão e já tinha trabalhado 2 anos na reabilitação das centrais hidroelétricas de Chicambe e Mavuzi, então não cheguei de ter já assunto demais, porque já tinha passado por essas direções que hoje sou administrador. No meio disso tudo, fiquei porta-voz da empresa, presidente do Clube de Esporte de Xingal de Tete, hoje ainda sou presidente do Coxa Sol, administrador na Motraco, tudo relacionado com a minha carreira. Resumidamente, é mais ou menos isso. Obrigado. Uma trajetória rica e certamente inspiradora. Obrigado. Para os técnicos que hoje entram, veem que há potencial de crescimento aqui dentro e é de fato inspirador. E nisto tudo, para além dos episódios do túnel e outros, qual é o que lhe marcou assim? Que vale mencionar aqui? Desculpa, não entendi. Um episódio que lhe marcou ao longo de toda essa trajetória, para além do túnel, que já nos contou um bocadinho. Prontos, os episódios que me marcaram foram vários. Posso falar, por exemplo, das cheias de 2000 me marcaram. Ele foi bastante crítico. Em 2015 também tivemos umas cheias que devastaram cerca de 12 torres de alta tensão. Ficamos um mês sem fornecer a energia na região norte, porque as torres colapsaram. Então tivemos que fazer uma mobilização muito grande dos técnicos, dos meios aéreos, meios terrestres, sem condições muito difíceis. Pronto, o que tem me marcado muito mesmo são os ciclones. Depois tivemos o ciclone Idai. Na altura eu era diretor-geral de distribuição, aquele devastou toda a cidade da Beira. Então, aquele devastar no verdadeiro sentido, a rede elétrica de alta tensão, de média tensão, casas destruídas, computadores destruídos. Então, eu como diretor-geral fui destacado para ir lá, fui o primeiro. O primeiro voo não consegui ir, deixei o avião, peguei o carro, cheguei em shopping, tentei ir de carro para Beira, mas as pontes estavam cortadas, então tive que apanhar boleia de moto, me deram boleia de motorizada, só que chegamos quase a chegar em Dondo, havia uma outra ponte cortada, tínhamos que deixar já a moto entrar nos barcos para poder atravessar para o outro lado. Então, atravessei para o outro lado, para Beira, os colegas foram me receber e começamos a trabalhar desde a subestação. Nem sabíamos por onde começar, na verdade, aquilo estava tudo mal. Casa dos colaboradores também não tinham onde morar. Então começamos a mobilizar e mandar os materiais de Maputo, de Chimoio, dos armazéns da Beira. O governo nos ajudou, na altura o ministro Max Tonela, ele que era o ministro do Pelouro. O PCA também da EDM na altura, o engenheiro Ali nos ajudou. Então tivemos que fazer esse trabalho. Acredite, em 30 dias já tínhamos restabelecido cerca de 60% da carga da Beira. Então, esse episódio também me marcou. E outros vários episódios bons. Não posso só falar dos maus. Há tantos outros bons, como esses da minha progressão em termos de nomeações, episódios bons. E o bom ambiente que tem caracterizado a EDM
A EDM, apesar de ser uma empresa verticalmente estruturada, mas não tem barreiras de comunicação. Qualquer um pode falar com um administrador, com um diretor, com um PCA. Não temos barreiras de comunicação. Essa é a parte mais feliz que eu gosto. E ultimamente fico mais feliz ainda porque estamos a introduzir outras componentes da ética, código de ética, instrumentos que regulam o assédio sexual, instrumentos que regulam a equidade de gênero. Então, isso tudo me faz bem porque deixa todo mundo livre, todo mundo satisfeito, todo mundo ter por onde apresentar as suas questões. Então, estes são episódios bons que eu gosto na empresa, não temos barreiras. Obrigado. Para além desta abertura que já mencionou, quais são os fatores que acredita que ajudam e influenciam a superação de barreiras que podem existir, sejam por causa das condições climatéricas, que influenciam o próprio trabalho no campo e não só? O que influencia muito, posso dizer, é que os trabalhadores da EDM, não sei como é que foram selecionados no Burundi, mas trabalham em família. Então, a aproximação que, sim, pelo menos eu como gestor, sinto uma aproximação muito grande com os colaboradores. Então, ajudam-me muito no meu trabalho. Isso contribui mesmo para o próprio sucesso da Eletricidade de Moçambique. Menos um ponto onde eles nos estão a ajudar. Mas já acredito que um dia vão entender, porque tem que ajudar a combater perdas. Esse é o ponto crítico. Mas o resto, a parte técnica, são trabalhadores incansáveis. Acredite, nem todas as horas que os trabalhadores da EDM, pelo menos na área técnica, que trabalham, eles marcam. Eles não marcam todas. Se eles marcassem todas, seria de facto, não vou dizer um caos, porque seria justo, mas pelo bom coração que eles têm, marcam as horas necessárias. Mas são pessoas muito sacrificadas. Agora que estou a falar, estamos em guerra em Cabo Delgado, mas tenho meus trabalhadores, meus colaboradores na subestação de Metoro, estão lá os meus colegas, tenho meus colegas na subestação de Macomia, tenho meus colegas na subestação de Awas, e aqueles distritos também temos nossos colegas, Moeda, por aí todo. Estamos lá a trabalhar, são pessoas que trabalham de coração mesmo. Amor é camisola, de fato. Então, isso contribui muito mesmo para o desenvolvimento da empresa, que aproveito esta entrevista para lhes agradecer e lhes dar mais força para continuar a levar este barco a um bom porto, que é um barco de nós todos. E se não o levarmos nós todos, afundamos nós todos. Certamente fica aqui o encorajamento. E agora sobre a manutenção. Entrou já nesta área e certamente que viu a evolução que a tecnologia permitiu que a manutenção registrasse aqui dentro da EDM. Conte-nos um bocadinho sobre esta evolução e sobre como é que a tecnologia impactou positivamente. Exato. Se me permitirem, eu ia começar por falar um pouco da própria manutenção. O termo manutenção, a definição etimológica da manutenção, que é muito importante para a componente técnica perceber isto. O que é manutenção? Seja ela de equipamento elétrico, viatura, porque não? Até nós próprios, pessoas, seres humanos, precisamos de manutenção. A manutenção é um ato que consiste em conservar a infraestrutura ou o objeto em causa para aumentar a sua longevidade de vida, conservando as características iniciais do fabricante ou da constituição. Então, sempre quem vai à manutenção tem que ter isto, que primeiro é manter a longevidade do equipamento ou do objeto em causa da manutenção, conservando as características iniciais do fabricante. Então, qualquer um que vá à manutenção primeiro tem que levar isto na sua cabeça. E manutenção não é uma ciência acabada, exige muita entrega, muitos updates, muitos estudos, muita leitura e acompanhar o desenvolvimento tecnológico, já estou a chegar aí onde você queria, acompanhando o desenvolvimento tecnológico do mundo, se não ficar atrasado, se não acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Pode continuar com o equipamento dos anos 1900, enquanto os outros já estão a usar equipamentos de 2000. E
E não és fabricante, és utilizador. E se não acompanha o avanço tecnológico, nem vais poder ter spare part ou acessórios para poder manter esse teu equipamento, para poder manter longevidade. Isso quer dizer que acompanhar a tecnologia é essencial e fundamental na manutenção. Não é fácil, não é barato, mas é essencial e fundamental, sobretudo numa empresa tecnológica e técnica como a nossa. É muito importante o follow-up das tecnologias. E falou aqui de um ponto muito importante antes, que é recursos humanos para gerir estes equipamentos e para fazer esta manutenção. Como é que a EDM está a preparar os seus técnicos para lidar com esta evolução tecnológica e implementá-la na manutenção e outras áreas? Exato. Muito obrigado. Eu acho que a EDM está a compreender isto, embora de uma forma lenta. A EDM está a compreender, mas estamos muito lentos. Estamos ligeiramente atrasados, na minha opinião, porque para acompanhar essa componente tecnológica é preciso formar as pessoas. E eu lhe digo, só formar um operador de subestação, as pessoas podem só ouvir o nome e achar que não é nada, mas um operador de subestação é um cérebro e não forma em menos de 4 anos. Então precisa no mínimo 4 anos para o operador ele sentir-se formado e deve ser certificado. Não basta só ser formado, deve ser certificado. Então, nós estamos num passo lento na formação e certificação. Então, isso cria-nos algum constrangimento de atraso no segmento da tecnologia. O bem é que nós já vimos isto. Então, devagar, mas estamos a seguir e estamos a implementar. E já existem parceiros para esta formação? Universidades, academia? Já existem e quais são os que estão a perspectivar ter? Exato. Nós dividimos aqui, temos o segmento técnico. Por exemplo, eu quero um especialista, vou usar nomes que não tenho alternativa, só posso usar esses mesmo. Vamos supor, tenho pessoas que devem desenvolver a componente de proteções dos equipamentos. Não preciso esperar muito, mas eu preciso levar esses técnicos, os colocar numa empresa que está muito avançada nas tecnologias de proteções e as pessoas ficam formadas. Mas no meio disso tudo nós temos parceria com a Universidade de Eduardo Mondlane. Há pouco tempo eu estive em Oslo, na Noruega. Fomos ressuscitar uma parceria que existia há muito tempo com a Statnet. Statnet é tipo direção de transmissão e operação. Essa aqui é a função da Statnet. Então, isso existia ano passado, mas ficou adormecido. Nós fomos de novo recuperar essa componente. Temos uma relação com a Universidade de Eduardo Mondlane, mas ela não está muito direcionada para a manutenção, está mais para a investigação. E temos também SAPP, já ouviu falar? SAPP quer dizer Saudi African Power Pool. Então, é uma organização dos países da África Austral, onde nós nos reunimos sempre e nos fizemos update das tecnologias, dos equipamentos, de como operar a rede. E temos o nosso System Controller, que é a ESCOM, ele controla a área toda nossa cá. Então a ESCOM está bastante adiantada, então colocamos os nossos técnicos lá também no controle area, na ESCOM, para poderem apanhar esses updates. Temos sim parcerias para dizer, é só para exemplificar algum. Agora com a academia, pessoalmente estou a gostar do trabalho que a academia está a desenvolver. A academia é nova, mas está num bom caminho e precisa de se potenciar com engenheiros antigos, não novos, para poderem dar o seu background ali. Mas já começaram, temos essa relação com a PUA e outros provedores de serviço que estão a formar os nossos técnicos. Existem sim parcerias, só que precisam ser mais estruturadas, mais afinadas, mais direcionadas em função do segmento técnico. Boa. Perspectivas até 2030, como é que vê a manutenção, como é que vê a sua área?
perspectivas até 2030 da manutenção. Recuperando a sua pergunta inicial, quando falava de como é que eu vejo as tecnologias, essas coisas todas, isso volta de novo para essa pergunta, quais são as perspectivas para até 2030. A manutenção está bastante avançada no mundo neste momento. E permita só falar do tipo de manutenções que temos. Existe manutenção corretiva, que nós chamamos de manutenção dos distraídos, dos desorganizados, porque só espera quebrar para ir corrigir. É por isso que chamamos de manutenção dos distraídos, né? Não pode esperar quebrar para depois ir corrigir, porque até pode quebrar na plena hora em que o Presidente da República está a discursar. Por exemplo, estou falando de um ponto crítico negativo. Pode quebrar no dia das celebrações festivas, essas coisas todas. Então, a manutenção corretiva é dos distraídos mesmo. Esse é que é o próprio termo, escrevam assim mesmo. Então, os não distraídos trabalham na manutenção preventiva e manutenção preditiva. Manutenção preventiva, que consiste em inspecionar, verificar, etc., planificar e corrigir. A preditiva, essa que é a mais interessante, já para responder o que estava a colocar a doutora. A preditiva é fazer em advance análise dos equipamentos com apoio da tecnologia. Volto para a nossa conversa inicial, com apoio da tecnologia. Por exemplo, aqui nas centrais termoelétricas, hidroelétricas, etc., usamos a manutenção buroscópica. Buroscópica é endoscopia, aquilo que a gente faz nos hospitais. Já em técnica de manutenção é buroscópica. A gente analisa o interior do equipamento, porque eu não posso parar a central. Neste momento está a produzir 100 megawatts, não posso parar. Mas preciso também saber se não há problemas lá internos. Então é preciso recorrer a essa tecnologia para ver o que está acontecendo lá dentro da central. Ela em funcionamento. A preditiva também. Ela, com auxílio dos equipamentos, a gente tem que analisar o que acontece no interior dos equipamentos, porque os equipamentos da EDM são muito interiores. Um transformador, que está funcionando. Nós temos que saber o que está acontecendo lá dentro dele, mas não é para o desligar, é para saber o que está acontecendo lá dentro dele. Então, nós, com o auxílio dos equipamentos, nas centrais usamos a buroscopia, que analisamos lá internamente. Nos equipamentos elétricos, máquinas estáticas como transformadores, usamos o DGA. DGA é uma sigla inglesa que fala de gases nos transformadores. Então, nós analisamos aqueles gases químicos, metano, propano, etano, sei lá o quê. Isso depois nós interpretamos os parâmetros, o que tem que ser no etano, o que tem que ser no metano, o que tem que ser ver, e cada gás também tem a sua interpretação mais específica. E detalhando aqui, quero dizer o quê? Eu posso, a partir dali, saber que o transformador está a perder isolamento. Está a perder isolamento. Está a perder a performance. Tem umidade, tem o ar lá dentro. O papel, o enrolamento está-se a desgastar. E parar, programar para parar com inteligência, para depois ir atacar exatamente aqueles assuntos ditos pela manutenção preditiva. Concluindo a sua pergunta, a nossa perspectiva é a gente se potenciar, estarmos em altura de todos os nossos equipamentos, fazermos esse tipo de manutenção inteligente, não só ir ver a olho nu ou esperar e quebrar para a gente ir fixar, etc, etc. O cliente é exigente. Isso é extensivo às linhas. Antigamente nós parávamos a linha e subíamos para ir resolver o problema, etc. Agora as linhas são reparadas em tensão. Então essa é a nossa perspectiva de nos potenciar como reparar todas as nossas linhas de tensão. Neste momento, só para exemplificar, que já estamos a implementar, mas ainda não massificamos, porque é extremamente caro. Neste momento temos a linha CL9 se conhece Chicombane, em Gaza. Essa linha sai de Chicombane até Lindela, em Inhambane. Neste momento estamos a substituir o cabo OPGW
São esses nomes que terás que se lidar com eles. Não tem como. Estamos a substituir o cabo OPGW, que inclui o componente cabo de guarda, é o último cabo lá em cima. Nós estamos a substituir em tensão. Estamos a fornecer energia em Abang, Gaza, mas estamos a substituir aquele cabo, com todos os cuidados que se requer. Não te assuste. O ser humano, ele morre com choque elétrico de até, no mínimo, assim, com 65 volts. Um choque elétrico de 65 volts, o ser humano morre. E lá onde estamos a substituir o cabo em tensão, a linha é de 110 mil volts. O homem morre até 65, nem 100 volts não precisa. E nós estamos a substituir lá a 110 mil volts ou 110 kV. Não há acidente, tudo foi analisado tecnicamente, está a funcionar, o projeto está no fim. Então a nossa perspectiva é essa, estarmos potenciados na manutenção em tensão nas linhas, manutenção preditiva nas máquinas estáticas e rotativas, giroscópicas e nas centrais. Essa é a nossa perspectiva. É extremamente caro, mas este é o caminho e é lucrativo, porque tu fazes a manutenção enquanto estás a fornecer a energia. Não precisa parar, tudo está a acontecer. Então este aqui é o nosso horizonte. Obrigado. E é mesmo falando deste horizonte, dessa perspectiva, que nós agradecemos ao engenheiro pela sua participação, por partilhar connosco a sua trajetória rica, conhecimento e mostrar até os bastidores do que acontece lá dentro da EDM para a energia chegar até si. Muito obrigada pela audiência, até uma próxima oportunidade.